Você já percebeu como às vezes todo mundo começa a falar de um mesmo assunto e ninguém diverge, todo mundo tem a mesma opinião sobre aquele determinado assunto? Às vezes é algo que você odiava há pouco tempo, às vezes era uma coisa que você rejeitava, uma pauta que não era muito popular com você, mas que você passa a observar ali a opinião das pessoas que te circundam e você começa a ver um certo sentido. Isso aconteceu com a regulamentação das redes sociais. Tudo começou com o vídeo do Felca, mas talvez nós estejamos diante de algo muito maior acontecendo, que as pessoas não se deram conta, que é uma operação psicológica. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar o que esse conceito significa e vou elucidar ao longo aqui da minha digressão. O vídeo do Felca falava sobre um tema gravíssimo, um tema que às vezes nós, como sociedade, às vezes a mídia, a imprensa, se recusa a falar, não sei por que exatamente, mas é um problema que todos sabem que sempre existiu e sempre foi barrido para debaixo do tapete, que é a questão da sexualização de menores em conteúdos online. E ninguém vai discordar quanto à gravidade disso. Eu digo que esse tema é quase como uma bandeira branca, no sentido de que não tem como você se opor, falar que um problema desse não existe, ou tentar, enfim. É como eu falar contra a fome ou contra a violência, como fazer algo pela paz mundial, ninguém vai discordar de mim. Todos vão reconhecer que é um tema grave, que é um tema importante, e que há de se ter um posicionamento bem claro em relação a ele. Normalmente é um posicionamento que toda a sociedade adota. Ninguém diverge, né? Ninguém é a favor daquilo. Ninguém é a favor da sexualização de crianças. Pelo menos eu acho, né? Eu prefiro achar. Enfim, mas o que aconteceu depois que esse vídeo viralizou foi um movimento um tanto quanto curioso. As pessoas que o tempo todo, essa é uma pauta que o PT tenta emplacar há muitos anos de regulamentar a rede social e nunca teve sucesso. Nunca chegou a nem pautar no Congresso, porque sempre foi uma pauta extremamente impopular. E aí, depois que esse vídeo vem à tona e viraliza no país inteiro, as pessoas começam a admitir um discurso que talvez seja a hora de regular as redes sociais. E esse tipo de virada de opinião nunca é por acaso. E ó, isso aqui não é culpa do Felca, tá? Isso não necessariamente é responsabilidade dele, mas é mais sobre como o sistema usa momentos de comoção para reposicionar pautas que antes eram impopulares. Então, eu posso te dar um exemplo. Há alguns anos, eu não lembro que ano exatamente, ocorreu um atentado na Nova Zelândia, em que um rapaz invadiu uma mesquita e deu fim na vida de, acho que mais de 30 muçulmanos. Ele foi armado, fortemente armado, era um ex-militar. Ele foi gravando isso, inclusive, ele fez uma live stream para mostrar ele massacrando essas pessoas. E ele, antes de ser pego, ele também chegou a divulgar um manifesto dele, no qual ele declarava que aquilo ali era um ato motivado pelo aceleracionismo, no sentido de que eu sei que ao fazer isso vai ser pautado pelo Congresso políticas anti-armamento, políticas para dificultar o acesso a armas. Eu sei que fazendo isso eu vou fazer com que isso aconteça, mas isso já era a tendência de acontecer, eu só estou acelerando. Essa era a tese dele. E não deu outra. Uma vez que ele cometeu esse atentado, foi pautada na Nova Zelândia políticas mais rigorosas em relação ao armamento, tornar mais inviável o acesso a armas de fogo, e isso realmente aconteceu. Ou seja, o que o rapaz do atentado previu aconteceu de fato. Ele tinha essa intenção e aconteceu exatamente como ele previu, como ele gostaria que acontecesse. Então, uma operação psicológica, que vem do inglês PSYOP, Psychological Operation, não é necessariamente sobre inventar mentiras, mas é sobre como usar a verdade para manipular a sua emoção de forma que o seu comportamento, que as suas opiniões mudem. É o tipo de coisa que governo, que agências de inteligência como a CIA, o FBI, como a ABIN, ou como até mesmo empresas que usam o algoritmo aí fazem o tempo todo. É o mapeamento dos nossos comportamentos, das nossas emoções e a tentativa de moldá-los a todo instante sem que nós percebamos. Um grande exemplo é isso aqui. Isso aqui é o Labubu. Meia dúzia de influencer, de gente famosa, começa a fazer vídeo com isso, tira foto com isso aqui para a internet. Em pouco tempo isso aqui vira uma febre entre todo mundo e todo mundo quer comprar Labubu, quer vender o carro, quer vender a casa e comprar tudo de Labubu. Ou seja, em vez deles emitirem uma ordem ou fazerem isso de uma forma rigorosa e autoritária, não, a rede social vai ser regulamentada e não tem o que fazer. Não, eles plantam uma narrativa. Eles plantam uma narrativa. Eles sabem que se você sentir algo acerca daquilo, você vai agir diferente e você nem vai perceber de onde veio essa ideia. Ou seja, você não vai perceber que você foi manipulado, você vai achar que você próprio que criou aquela opinião, que aquilo ali foi uma iniciativa sua, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Você foi manipulado esse tempo todo.
Isso é uma manipulação eficiente, é quando você nem se dá conta de que você está sendo manipulado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Veja durante a pandemia a quantidade de vídeos com teor emocional fortíssimo que eles nem pareciam propaganda, mas eles mudavam totalmente a forma como as pessoas reagiam, como elas lidavam com certas coisas. Então, não é necessariamente fake news, mas é uma gestão emocional de massas mesmo. Então, porra, por exemplo, aqui em São Paulo, o governador soldou porta de comércio para o pessoal não trabalhar. E aí, o que, que você faz para sensibilizar? Você mostra gente doente, tu mostra gente morrendo, tu mostra cemitério, tu mostra velório, tu mostra tudo isso. Isso é muito mais poderoso do que você impor uma opinião. Você joga. É como naquele filme Inception, A Origem, tu tem que plantar a ideia na cabeça da pessoa para ela achar que ela teve aquela ideia sozinha, mas na verdade ela não teve. E aqui eu vou te dar um breve guia de como a PSYOP funciona em 3 etapas. Primeira etapa, gatilho emocional. Tudo começa com um tema que ninguém ousa discordar. Algo que desperta indignação, algo que desperta empatia. No caso do Felca, foi a proteção dos menores, proteção de crianças. No caso dos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, foi a proteção do território americano contra o terrorismo. E aí depois o que eles fazem? Invadem o Iraque sob uma falsa narrativa de que eles estavam fazendo armas nucleares, quando isso era mentira. Ou seja, usaram aquele atentado como um pretexto. É por isso que há tantas pessoas que dizem que aquilo foi uma conspiração. Tá entendendo? É por isso que agora, no caso do Felca, há tantas pessoas que dizem que é uma conspiração. Que apesar de que até ontem eu não achava que fosse uma conspiração, achei que o Felca só havia sido usado, tipo, ele fez o vídeo com uma boa intenção e aí o governo o instrumentalizou e conseguiu viabilizar a regulamentação das redes sociais. E eu estava achando que era isso, que talvez o Felca pudesse ter sido só útil, né? Às vezes não foi proposital, às vezes não foi um movimento orquestrado. Até ontem, anteontem, que ele aí foi anunciado como uma nova contratação da Globo. Aí fica muito difícil de acreditar que foi tudo mera coincidência. Mas enfim, etapa 1 então, gatilho emocional. Etapa 2, conexão indireta. O que isso significa? Depois que esse assunto vem à tona, o vídeo da adultização, que é até um neologismo interessante que ele cria, né? Ele não quer falar de exploração de menores, ele não quer falar daquela palavrinha com P, que eu não posso falar aqui no YouTube, ele cria um neologismo adultização. Então, conectam esse tema de adultização, de menores sendo explorados na internet, com uma pauta que antes era muito impopular e que ninguém ousava falar. É uma pauta que o Lula e o PT tentam emplacar há anos e eles nem tocam nessa pauta. Por quê? Porque sabe que o povo de esquerda, direita, de classe A, D, todos rechaçam essa pauta, porque veem que é uma tentativa do governo de nos controlar, de nos censurar. Então, assim, a conexão dos temas. Exploração de menores e regulamentação. A adultização de menores acontece, é um fato, e para consertar isso nós precisamos regular as redes sociais. E se você for contra isso, você é a favor daquilo. Se você for contra regulamentar a rede social, você é a favor de exploração de menores. Etapa 3, consolidação. Com o tempo, o discurso passa a ser aceito pela maior parte das pessoas. Todo mundo começa a repetir o discurso, a replicar esse discurso. A pauta vai para o Congresso, ninguém reclama, a operação funcionou. Não teve fake news. Foi só timing e uma manipulação correta das suas emoções. Então, qual que é o grande problema aqui? As pessoas elas deixaram de ter princípios, se é que elas tiveram um dia. É de se pensar. Então, antes o sujeito pensava, sou contra a censura, e hoje ele pensa, sou contra a exploração de menores. Essa mudança parece pequena, mas abre espaço para algo muito maior e muito mais complicado, que é o controle de opinião. Então, isso aqui não é um vídeo sobre política, é um vídeo essencialmente sobre psicologia. O sistema aprendeu a manipular suas emoções de forma que ele molda o que você apoia. Você pensa que é um pensamento, um sentimento autêntico, mas não é, ele foi plantado em você. Você foi manipulado com sucesso. A melhor forma de manipular um povo é fazê-lo sentir o que você quer que ele sinta. O jeito mais eficaz de calar uma opinião é fazer com que ela pareça imoral. Então agora você não é a favor de liberdade de expressão e de um ambiente virtual desregulamentado. Você é a favor da exploração de menores. Olha a pecha que colocaram em quem defende uma rede social livre. Agora você é a favor disso aí, dessa adultização. Então hoje o campo de batalha é mental. Da próxima vez que todo mundo tiver com a mesma opinião, eu vou pedir que você pare e se pergunte mentalmente por que isso está em pauta agora e quem está ganhando com isso. O truque é, fazem você achar que você está pensando por conta própria, mas na verdade já pensaram por você. E aí o adendo, novamente aquele adendo. Não acho que necessariamente, apesar de agora ele estar na Rede Glóbulo, não acho que necessariamente o Felca
faz parte desse, é a mastermind por trás desse plano. Eu não, realmente não acho. Às vezes a pessoa como artista, ou como produtor de conteúdo, enfim, como pessoa que produz peças que vão ser consumidas por outras pessoas, às vezes elas produzem algo sobre o qual elas não têm dimensão da consequência que aquilo vai ter. Às vezes, enfim, ela cria um monstro e não percebe. É como no livro Frankenstein. Ele cria um monstro sem que ele perceba. E aí, quando o monstro toma vida, já é tarde demais. Então, às vezes, o Felca nem esperava tudo isso, às vezes nem era a intenção dele, mas às vezes simplesmente acontece. E eu posso te dar como exemplo o romance do século XVIII chamado Os Sofrimentos de Jovem Werther, escrito pelo Wolfgang von Goethe, que também escreveu Fausto, enfim, outros livros. E esse livro retrata a história do jovem Werther, que relata ali o sofrimento que ele teve após uma rejeição amorosa, após uma desilusão. E no final do livro ele decide por se autoexterminar, ele tira a própria vida. E qual foi o efeito desse livro quando as pessoas passaram a lê-lo? E ficou conhecido como efeito Werther, inclusive. Jovens que se identificavam com o protagonista daquele livro passaram a tomar a mesma atitude que ele, passaram a tirar a própria vida. E agora vamos prender o Goethe por isso? Nós não podemos fazer isso. Ele não escreveu o livro com essa intenção. Alguém saberia que um livro teria o poder de causar isso nas pessoas? Então, assim, não sei se o melhor caminho é responsabilizar o Felca por isso. Até porque ele fez um vídeo sobre um assunto importante, sobre um assunto que as pessoas deveriam dar atenção mesmo. E, enfim, não acho que o melhor caminho é responsabilizando ele. Apesar de que agora eu já não sei mais para onde vai essa análise, uma vez que ele tá na Rede Globo, daqui a pouco aceita um cargo do Globo. Eu não sei, velho, eu não sei. Enfim, se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilha com alguém. Quanto mais consciência a gente tiver, menos manipulável nós seremos. Essa é a minha intenção com esse canal. Trazer à luz pontos de vista que coadunem mais com a realidade e que estejam além dessas narrativas que tentam colocar na nossa mente o tempo todo, tá bom? Então, comenta aí, dá um like, se inscreve e a gente vai se falando.